levantar agora para ela receber a palavra. Ela está sendo abençoada ali. Glória a Deus. Se ela estiver adormecida, deixa. Se ela não tiver, deixa ela aí. Deixa, não tem problema. Daqui a pouco ela se levanta. Irmão, eu estou percebendo que pode sentar o pessoal louvor, esse curso dos dons espirituais, o Espírito Santo vai se mover muito, viu? Porque vai falar dele. Aí ele vai querer aparecer. E ele é a primeira pessoa, amém, a aparecer aqui. Não vai ser ninguém de nós, mas vai ser ele. E através dele nós vamos receber. Quem está pronto para receber? Esse é o primeiro dia desse treinamento. Mas não perca, irmão. Pelo amor de Deus, não perca nenhum dia, tá certo? Você está com sua Bíblia aí? Vamos começar? Está com as anotações, bloco de anotação. Glória a Deus. Se Cátia der algum sinal ali, você pode levantar ela, viu? Amém? Nós vamos começar esse curso sobre dons espirituais. Estudar sobre dons espirituais. Vamos estudar sobre também chamados. É muito importante você aprender sobre chamados, tá certo? Mas para se falar de dons espirituais, a gente tem que começar falando do dono do dom. Quem é o dono? É o Espírito Santo. Amém? Então a gente não pode querer conhecer os dons sem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por isso que seria bom que toda a igreja participasse desse curso, desse treinamento. Por quê? Porque tem pessoas que não entendem sobre o mover do Espírito Santo e nesse treinamento ela vai passar a entender o que é o mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se move, nós somos muito abençoados. Amém? Presta atenção. Quando o Espírito Santo se move, nós somos muito abençoados. E eu tenho certeza que depois desse período, desse curso, não distraia a sua mente, diga: minha mente, eu te dou uma ordem. Fique voltada para a palavra, em nome de Jesus. Quanto mais a gente aprender do Espírito Santo e dos dons e do mover dele, que nós vamos aprender sobre o mover, mais ele vai se mover, você sabia? É como se fosse assim: se eu for ministrar em uma igreja e aquela igreja não entende os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo fica imobilizado de agir. Ele não age como deveria agir. Por quê? Porque ele vai respeitar o ambiente. O Espírito Santo ele é respeitador, ele não é entrão. Entendeu? O Espírito Santo ele sabe respeitar o ambiente. Então, se eu estou numa igreja que não crê nos dons espirituais, ou não se fala nos dons espirituais, ele vai ficar na dele ali. Ele vai trabalhar de outra forma, para que a palavra entre no coração das pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Mas ele não vai mover, tipo, pessoas correr, ter pessoa pular, sorrir, não é? Cair no espírito. Ele não vai se mover dessa forma. Por quê? Por que tem igrejas que não é assim? Porque o Espírito Santo ele respeita. Se o líder espiritual não crê dessa forma, ele não vai invadir aquele lugar, ele não vai forçar as coisas a acontecerem. Só que essa igreja nós cremos, aí nós temos a liberdade, damos a liberdade para que ele se mova, para que ele haja perfeitamente da forma que ele quer. Agora presta atenção, quanto mais nós aprendermos, mais ele vai se mover. Quanto mais nós entendermos, mais ele vai ter liberdade para se mover. Amém? E outra coisa também, porque você vai começar a entender, você vai perceber quando o Espírito Santo está querendo se mover em você. Eu não sei se você percebeu, mas esses dias eu estava ministrando, ensinando, e eu dei uma rodada aqui. Quem lembra? Irmão, eu dei uma rodada trazendo um exemplo ali, mas eu percebi o Espírito Santo me tomando naquela rodada ali. Se eu tivesse continuado rodando ali, eu tinha dado uma carrapeta bem rápida aqui, porque é o mover do Espírito Santo. E o bonito, irmão, que o Espírito Santo se move, mas tudo não toma a mente, não rouba a mente. Você sabe do que está acontecendo. E ele não pega você à força. Amém? Igual o Daniel disse que uma vez ela estava aqui, veio a unção, e ela, quando começou a marchar, quanto mais ela marchava,
dava vontade dela marchar. E ela... Por quê? Porque o Espírito Santo estava se movendo nela. Amém? Da mesma forma, aconteceu com Anderson também. Antes daí... Não foi antes? Teve um dia que o Espírito Santo te tomou, não foi? E você começou a... E eles, quanto mais marchava ali, mais o Espírito Santo se movia. Então, isso se chama mover também do Espírito Santo. Agora eu queria que você e Miele nós vamos ter paciência, nós não vamos ter pressa, nós vamos estar lendo versículos, você vai notando. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Miele vai abrir aí em Mateus capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18 e 19. Nós vamos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é o dono dos dons. Nós vamos aprender, irmão, nesses períodos que a gente estiver estudando, sobre todos os dons de revelação, os dons de poder. Nós vamos aprender os dons, o dom de orar em línguas, todos esses tipos de dons nós vamos aprender sobre a palavra, dentro da palavra do Senhor. Amém? Vamos aprender também sobre os ofícios, ofício pastoral, apostólico, né? Sobre o mover do Espírito Santo, como eu já venho começando a falar agora. Mas eu queria que você entendesse que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um fogo, não é uma pomba, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele é Deus, na verdade. Ele fez parte da criação também. Então a gente vai... Sempre é bom, eu até notei um versículo aqui por fora. Eu não vou dar muitos versículos num sentido só, por causa do tempo. Mas eu notei um versículo aqui que eu achei bastante interessante. Antes de Miela abrir aí em Mateus, eu quero ler esse versículo aqui. É em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Depois nós voltamos para Mateus 28, 18. Diz assim, ó. Coloca aí na tela aí, por favor, mesmo. Colocou? Você pode notar aí e conferir aqui na tela. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Por que eu estou lendo esse versículo? Você tem que entender que para que a gente possa ter uma doutrina firmada da palavra, é necessário a gente ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas falando a mesma coisa. Como assim, pastor? Quem tem uma Bíblia aí? Me dá uma Bíblia aí. Eu trouxe um tablet. Por exemplo, se eu for falar sobre o mover do Espírito Santo, eu quiser falar sobre a doutrina de cair no Espírito, eu tenho que ter uma comprovação bíblica de 2 ou 3 pessoas falando a mesma coisa, dentro da Bíblia. Por exemplo, eu pego um texto aqui, onde Lucas falou sobre o poder de Deus vindo sobre alguém e ele caindo sobre o poder. Aí eu pego o texto lá na carta de Pedro e mostro outro versículo. Pedro também falou a mesma coisa. Aí vou lá para Mateus e digo, Mateus também falou a mesma coisa. Então se torna uma doutrina segura. Quem está entendendo? Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque alguém pode vir para você mostrar um versículo e dizer aqui, olha, a Bíblia diz assim. Você não pode acreditar só por causa de um versículo. Amém? Você tem que ter uma base consistente para poder você acreditar naquela doutrina. Então, nós vamos estar fazendo isso. Aqui acolá vou trazendo 2, 3 versículos. Se eu não trouxer, mas eu dou as referências e você nota aí. Mas eu quero trazer Mateus 28, 18 para mostrar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vamos ler o versículo 18 ao 20. Quero que você leia comigo, viu? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode pular. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em quê? Do Filho e do Espírito Santo. Pastor, por que o senhor está ensinando isso? Vocês acreditam que tem igrejas que nós consideramos aí como seita, né?
que não acredita no Espírito Santo, acredita em partes, acredita que o Espírito Santo é uma força ativa. Quem já viu falar isso? É um vento, é um poder. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e que tem personalidade. Pensa, chora, o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Amém? Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem o mesmo propósito que o Pai. O Pai também é uma pessoa. Quem é o Pai? É Deus. O Espírito Santo é outra pessoa e Jesus é outra pessoa. São 3 pessoas com um propósito só. Vocês estão compreendendo? Amém? Então a gente observa aqui Jesus dando uma instrução para os discípulos, quando ele deu autoridade para batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 20. Até aí vocês já estão entendendo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante esse versículo aqui, fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então nunca diga, porque Jesus parece que me abandonou, Deus parece que me abandonou. Sempre eu digo assim, não ande pelo sentimento, irmão. Se você andar pelo sentimento, você está ferrado. Você tem que andar pela fé, naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? O outro versículo se encontra em Mateus capítulo 3,16. Vou dar essas 2 referências. Tem mais referências, provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Mateus 3,16. Primeiro vai colocar aí na tela. Você nota, como vai ser um curso bem prolongado, traga caderno e note mesmo. Ou note no bloco do celular, mas note. Eu quero que você faça a anotação. E essa primeira coisa que a gente está falando é sobre quem? Sobre a pessoa do Espírito Santo. O curso geral é dons do Espírito e chamados. Mas coloca aí esse subtítulo aí, a pessoa do Espírito Santo, ou conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: batizando Jesus, saiu logo da água. Batizado, perdão. Quando Jesus foi batizado, naquele momento que ele foi batizado, ele saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Olha, Jesus na terra, veja bem, Jesus na terra, o Espírito de Deus descendo como? Não significa que ele é uma pomba, ele é uma pessoa. Estava descendo como uma pomba. Amém? Aí diz assim, descendo como pomba e vindo sobre ele, versículo seguinte. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em que me compraz. De quem era a voz? Deus Pai. Então a gente vê as 3 personagens. Deus Pai, Jesus na terra e o Espírito Santo descendo. Tem uma igreja, né, eu fico doido para dizer o nome. É porque está sendo gravado, que eles dizem assim, como é que pode um Deus de 3 cabeças? Quem já viu isso? Que eles dizem que a gente não pode acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque ele diz que só existe um e pronto. Não, o Pai é uma pessoa, Jesus é outra e o Espírito Santo é outra. Os 3 são unificados num só propósito. Amém? O Pai é o Criador, o Filho representa a palavra, é aquele que veio nos salvar, e o Espírito Santo. Se chama o quê? A Trindade. Amém? Outra coisa importante é nós entendermos que o Espírito Santo ele possui vontades. Glória a Deus. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Miel já vai adiantando, 1 Coríntios 12, 11, você vai notando aí essas referências. Efésios 4:30, Efésios 4:30 e Atos 15, versículo 28. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu estou provando que ele é uma pessoa, isso é um estudo, amém? Eu estou provando que ele é uma pessoa
e vou mostrar que essa pessoa tem vontades. O Espírito Santo tem vontades. É por isso que às vezes a pessoa não entende por que a pessoa está rindo ali. O Espírito Santo tem vontade, às vezes ele se move dentro de nós, de uma forma que a gente começa a rir, que dá gargalhada e não consegue parar. É o próprio Espírito Santo se movendo dentro de nós. Amém? Ele tem vontades. Igual também os espíritos malignos têm vontade. Não é? Eles querem, por exemplo, os espíritos malignos, como é que eles fazem? Eles se apossam de uma pessoa para usar droga, se apossam de uma pessoa para beber. Não é assim? Os espíritos malignos não vão forçar o cara a fazer aquilo que é errado. O Espírito de Deus nunca vai te forçar a fazer nada que é errado. Os espíritos malignos, eles se apossam de uma forma que deixa a pessoa inconsciente. O Espírito Santo nunca te deixará inconsciente. Ele pode te arrebatar, que também é uma coisa que nós vamos estudar, sobre arrebatamento de sentidos. Né? Pode acontecer essa manifestação dele te arrebatar, e nesse arrebatamento ele te dá visão. Você está ali. Por isso que eu tive cuidado quando Kátia recebeu, que o Espírito Santo caiu sobre ela. Presta atenção. Quem nasceu de novo tem um Espírito dentro. Você já sabe disso, né? Mas, uma vez que é batizado no Espírito Santo, já é batizado. Você não precisa ficar sendo batizado depois, novamente e tal. Mas, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que você pode ser constantemente. Cada vez mais que eu buscar um culto desse, eu posso ser cheio. No próximo culto, eu posso ser mais cheio ainda, até transbordar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, eu tive aquele cuidado com Kátia, por quê? Porque Deus poderia, naquele momento, dar um arrebatamento de sentidos, os sentidos dela, fisicamente, no mundo físico, saísse, e ela ficar só ligada no mundo espiritual. Então, ela estava adormecida no corpo, mas no mundo espiritual ela estava conectada. E naquele arrebatamento de sentidos, Deus poderia dar alguma visão a ela, alguma mensagem, alguma coisa, Deus poderia se comunicar. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Tá certo? Vamos ler esses 3 versículos consecutivos. Vocês notaram aí? Quem está aprendendo? Eu quero ser bastante cuidadoso, porque eu quero que a gente aprenda mesmo. Tá certo? Vamos lá. 1 Coríntios 12, 11. Vamos ler junto, todo mundo? Que aí, se tiver sono, irmão, vai lá para trás e fica de pé ali, viu? O sono passa. Vamos lá, já. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Presta atenção. Quem realiza os dons é o Espírito Santo. Amém? Através da nossa vida, né? Mas ele distribui como lhe apraz. O desejo é dele. Se ele quiser escolher, é ele que escolhe. Por exemplo, se ele quiser escolher Diego para ser pastor, Diego vai ser pastor. Foi ele que escolheu, através de Jesus Cristo. Se ele quiser escolher irmã Eufrásia para operar no dom de língua com a interpretação, ele vai escolher. Se ele quiser escolher Bruno para operar no dom da fé, porque existe o dom da fé, e existe a fé sem ser operação de dom. Amém? Existe a fé geral, que todos temos essa fé geral, quando nascemos de novo, que a gente vai desenvolvendo essa fé. À medida que a gente medita na palavra, vai buscando, a gente vai desenvolvendo essa fé. Mas existe o dom da fé, que nós vamos estudar detalhadamente, que é uma manifestação de Deus sobrenatural. Mas aí é o Espírito Santo que escolhe. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo tem vontades. Se ele tem vontade, é uma prova que ele é uma pessoa. A própria Bíblia diz assim: não entristeceis o Espírito Santo. Então é possível entristecer o Espírito Santo. A Bíblia também diz que todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, está conseguindo entender que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontades? Por isso que vocês já perceberam que eu gosto de subir no púlpito quando for pregar, eu gosto de dar boas-vindas ao Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque a gente tem que se relacionar, aprender a se relacionar com Ele. Irmão, pedir, você pede a Deus no nome de Jesus. Com o Espírito Santo você mantém comunhão.
Amém? O Espírito Santo, a comunhão é plena, irmão. Ele está 24 horas com você. Você toma um banho e vai trocar de roupa, você pode conversar com ele naturalmente. Espírito Santo, você coloca uma roupa e você diz, Espírito Santo, essa roupa está legal? Dá para eu sair com ela? Você pode conversar. Quantas vezes eu esqueço do nome de uma pessoa e eu fico tentando lembrar e eu digo assim, Espírito Santo, me lembra? Aí de repente, Adriano, Leonardo, mas não vem aqui, vem aqui. Pode perceber, não é aqui, é aqui. Você tem que saber discernir o que é aqui e o que é aqui, porque aqui é intelecto, é mente, é raciocínio. Aqui é revelação. Quando vem aqui, sobe para cá, mas primeiro vem para cá. Amém? Eu creio que já aconteceu com quase todo mundo aqui, esse brincar com todos. De repente você está no lugar e de repente vem a lembrança do nada de uma pessoa. Quantos já passaram essa experiência? Isso é o quê? Revelação, Espírito Santo. Ele se comunicando com o seu espírito. Diga, eu tenho um espírito. É dentro do meu espírito que o Espírito Santo se comunica. É aqui dentro. Amém? É bonito demais os dons do Espírito, irmão. Eu estava sentado domingo ali e de repente a dor aqui, ó. Ele fez eu sentir a dor para dizer que outras pessoas estavam sentindo aquilo que precisavam ser curadas ali. São manifestações do Espírito Santo. De repente eu vou fazer um culto de cura, eu já estou me programando e fico orando em línguas e eu digo, Espírito Santo, me mostra as pessoas que precisam de cura. E eu fico orando ali, ó, aí de repente o joelho começa a doer. Aí eu pego um caderno ou no bloco de celular, joelho, problema no joelho. Aí estou orando. De repente uma dor na nuca, mas passa. Aí eu nuca, aí pá, passou. Aí estou orando, de repente uma aceleração no coração. Eu pá, aceleração no coração. E Deus vai, e o Espírito Santo, ele vai pinicando dentro do meu corpo, para mostrar, quando eu chego à noite, que eu digo, irmão, quem sentiu isso? Quem passou por isso e isso? Quando menos espera, na frente está cheio de gente. Por quê? Porque foi a manifestação do Espírito Santo. Amém? Você está entendendo que ele é uma pessoa? Amém. Vamos ler mais 2 versículos? 2 versículos. Quer dar 40 minutos de estudo. Vamos ler. E não, todo mundo lê junto. E não entristeçeis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então é possível eu entristecer o Espírito Santo. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Pecando, brigando, com mágoas. Amém? São formas de entristecer o Espírito Santo. A forma de você se comportar. Então eu não posso ser só crente dentro de casa, eu tenho que ser crente lá fora. Então tem que ter cuidado, porque eu posso estar entristecendo o Espírito Santo. Amém? Outra coisa que a gente precisa saber é que o Espírito Santo ele não é acusador. Diga, o Espírito Santo não é acusador. Então, porque às vezes a pessoa pensa que você erra, aí pensa que o Espírito Santo está te acusando. Acusador é diabo. O papel do Espírito Santo é consolar. O Espírito Santo é meigo, o Espírito Santo é maravilhoso, irmão. Ele é amor puro. Glória a Deus. Então, quando eu peco, por que eu sinto aquela sensação de acusação? Porque é o seu próprio espírito que está te acusando. Ou o diabo ou o seu próprio espírito. Quando você erra, você sente dentro de você aquele sentimento ruim. Porque o seu espírito humano está dizendo, você errou feio, você falhou feio. Você deu legalidade à sua carne, você deu legalidade aos seus pensamentos. Aí é o seu espírito humano. E você se entristece. Mas o Espírito Santo está ali com você. Ele já está dentro, né? Através da vida de Deus. A presença gloriosa dele 24 horas perto de nós. Tentando nos consolar, tentando nos erguer, dizendo, levanta a cabeça, rapaz. Tu sai dessa, se arrepende, volta. Você está lá desviado lá no mundo.
Você não, está repreendido. Alguém está lá desviado lá no mundo, nasceu de novo, mas o Espírito Santo está tentando trazer ela para cá, para dentro. Amém? Então, olha para seu irmão e diga assim, tenha cuidado, viu? Para não fazer o papel do diabo de ser um acusador. Então, quando você não fica olhando defeito de ninguém, apenas ora por essas pessoas, porque o Espírito Santo ele não é acusador. Ele intercede. Amém? A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo muita coisa, irmão. Esses dias, alguém fez uma postagem citando meu nome, não é? E falando mal, na verdade, né? E se fosse em outro tempo, eu tinha ido atrás dessa pessoa, tinha botado o dedo no rosto dele, tinha dito, você está ficando doido, eu vou lhe processar. Não tinha Diego? Diego me conhece. Vou lhe processar, viu? Você não tem direito de fazer isso, não. Aí eu vim para a igreja e quando eu cheguei aqui na igreja, aí o Espírito Santo disse no meu íntimo, né? Outra coisa que a gente tem que ficar atento, a maioria das vozes que a gente ouve é do nosso próprio espírito. Só que quando eu digo o Espírito Santo falou, é porque ele se comunica com o meu espírito. Quem está entendendo? Quando o Espírito Santo quer falar, ele fala no meu espírito passa o que ele falou. Agora, ele pode também falar com uma voz audível. Roberto, ele pode falar de uma forma que Senhor, tu falasse alguma coisa, vocês escutaram alguma coisa? Não, ninguém escutou, mas eu escutei. E ele quer me dar uma instrução. É uma voz autorizada. Quem está entendendo? Mas a maioria das vezes o Espírito Santo está se comunicando com o nosso espírito. Então fique atento com as comunicações que o Espírito Santo está lhe dando. Porque às vezes nós estamos tão agitados, pensando em tanta coisa que o Espírito Santo está falando alguma coisa aqui, mas eu trabalhando na agitação do dia a dia e deixo passar batido aquilo que ele está se comunicando comigo. E você percebe, já aconteceu muitas vezes comigo, eu estava fazendo alguma coisa e aquela voz lá mansinha falando aqui dentro, eu digo, epa, aí eu paro, o Espírito Santo está falando aqui no meu espírito. Amém? A voz do Espírito Santo pode salvar você de um acidente, da morte. Então, nunca se queixe. Por exemplo, de repente acontece um acidente com você de moto e você tem sido fiel a Deus, você tem feito da forma que é para fazer, você tem cumprido certinho. Né? E você vai dizer, mas Senhor, por que isso aconteceu? E você vai indagar a Deus, você vai questionar a Deus. Se você tivesse mais sensível, você tinha ouvido o que o Espírito Santo falou para você. Porque às vezes o Espírito Santo pode até dizer assim, olha, você está indo por uma rua aqui, de repente você vai por aquela rua ali, o Espírito Santo diz, vira à direita. E você está ali, olhando, feito abestalhado e não escuta, passa direto, bate num carro lá na frente, aí diz, mas Senhor, por quê? Mas ele disse, vira à direita, você não prestou atenção no que ele disse? Eu estava lendo um testemunho, né, de um pastor. Agora, veja só, presta atenção aqui. Ele disse que, de repente, ele estava em um lugar, né, ia no carro, aí ele escutou aquela voz, era o Espírito dele recebendo a orientação do Espírito Santo, e disse assim, pare o carro. Ele, meio desconfiado, parou em frente à igreja católica. Aí ele ficou lá e disse, o sacerdote está dentro do gabinete dele, está lendo, está lendo lá. Vá lá e põe a mão nele. Aí disse, rapaz, aí ficou lá meio desconfiado. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Disse, mas ele não agiu de imediato, não. Ele ficou orando ali, de frente da igreja católica, orando. Ele disse, mas não custa nada se eu for lá no gabinete e ver realmente se o sacerdote, que é o padre, está lá. Ele foi lá, bateu, né? Quando ele bateu, ele disse, entre. Aí ele estava lá do jeito que o Espírito Santo tinha dito. Aí ele disse, começaram a conversar lá e de repente o sacerdote disse, olha, eu estava lendo esse documentário aqui de um movimento que estava tendo, se eu não me engano, era da Igreja do Evangelho Pleno.
e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e eu acabei de orar pedindo a Deus, que eu não conheço ninguém, e aí eles tinham se apresentado, eu sou pastor fulano aí disse, do ministério, se eu acabei de orar pedindo a Deus que enviasse uma pessoa para eu receber o batismo do Espírito Santo. Dá glória a Deus? E ele disse que eles oraram lá, ele pôs a mão e imediatamente ele foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Então a gente tem que estar atento a esse testemunho, essa voz sensível que a gente tem. Amém? Por exemplo, eu vou citar aqui que acontece muito comigo e com você, que eu sei que acontece. Quando você chega para comer alguma coisa e vem aquela voz e diz assim, come pouco. Ou então, come só um pão. E de repente você como 2 fatias de pizza, de repente você se empolga, a pizza é gostosa. E você já vai no terceiro, no quarto. De repente você, quando come, está triste. E começa a dizer, ô Senhor, me perdoa, pequei. Quem já aconteceu isso? Porque você sabia que o Espírito Santo se preocupa assim, forma de falar, né? Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer? Ele se importa com até a comida que você come. Quem sabia disso? Porque ele sabe que aquela comida pode danificar o templo. Diga, meu corpo é o templo do Espírito Santo. E a comida pode danificar. Então, o Espírito Santo vai se comunicando com o nosso espírito. Está entendendo? Ele vai dizendo mesmo como a gente deve se comportar, como eu devo falar. Aquele momento que você se irrita, você fala grosso, você se sente mal, o Espírito Santo está se comunicando com você. Amém? Quando você vê aquele impulsionamento, rapaz, vai caminhar, vai fazer um exercício, vai correr, e você não obedece, o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito. Amém? Porque ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa. Ele não quer ver você mal, ele não quer ver você triste, ele não quer ver você para baixo, ele é consolador. Amém? Todos podem te abandonar, agora o Espírito Santo te abandona não. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Diga, eu amo o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. Então você pode ter essa intimidade com ele, conversar com ele. Amém? Quando chegar na igreja, dá essa liberdade. O Espírito Santo se move aqui. Né? Eu estou aqui, eu me entregando ao Senhor. Respeitá-lo. Igreja, esse ambiente é um ambiente de respeitar o Espírito Santo. Amém? Não ficar se levantando por qualquer coisa, tá entendendo? Não ficar conversando, não ficar distraído, chegando tarde, não chega cedo. Respeite. Por quê? Porque você está respeitando o Espírito Santo. Amém? Quanto mais a gente tiver respeito por ele, mais ele vai se mover. Amém? Até bater palma, irmão, porque, presta atenção, a Bíblia diz que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Então, bater palma, no Antigo Testamento, eles adoravam com a força do braço. Então, eles batiam palma, eles dançavam na carne. Não estou dizendo que é errado bater palma. Tem aqueles louvor de celebração e a gente está se alegrando e a gente bate palma e tal. Mas preste atenção, no momento de adoração, você está com a mão levantada adorando. Se alguém começar a bater palma, parece que quebra a unção. Porque a adoração não está na palma, a adoração está no Espírito. Amém? Até isso eu não sei se vocês se lembram uma vez que o pastor Nivan estava ministrando e teve um rapaz de São José do Egito, ele não tem entendimento. E pastor Nivan ministrando aqui, de repente ele começou a bater palma. Aí pastor Nivan foi e corrigiu ele. Não sei se vocês lembram disso. Né? Só que o rapazinho, ele era de São José, ele não tinha entendimento. Ele ficou até um pouco triste, mas depois passou aquilo dele. Eu acredito que passou. Mas a palma, ela pode ter um momento certo de bater, e tem um momento certo de não bater. Então, por isso que eu estou dizendo, se a gente der a reverência ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai se mover de uma forma mais intensa. Você tem que estar preparado.
Tem que estar preparado, por exemplo, observe quando o Espírito Santo está se movendo, que uma palavra profética fosse liberada sobre a sua vida e de repente vem aquele impulsionamento para você vibrar, pular, correr. Você não pode ter vergonha de fazer isso, porque aquilo é o Espírito trazendo algo sobre você, derramando algo sobre a sua vida. Amém? E há milagres, irmão, quando isso acontece. Você sabia que pode acontecer milagre? Então vamos lá, vamos adiantar. Qual é o próximo versículo? Nós lemos qual foi o que nós lemos? Vamos repetir Efésios aqui, bem rápido, e pula para o outro. Glória a Deus. Vamos lá de novo. E não entristeceis o Espírito no qual foste selado para o dia da redenção. E o outro versículo? Leia, pode ler já. Observe aí que os discípulos eles estavam em uma reunião para decidir algumas coisas. E olha o pronunciamento do apóstolo que ele diz: pois pareceu bem ao Espírito e não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que foi algumas instruções para a igreja. E o apóstolo estava dizendo assim, e ele sobre aquela decisão ele disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo sempre trabalha com parceria com a gente. Mas voltando, o que é que eu quero mostrar? Que o Espírito Santo tem emoções, que o Espírito Santo tem vontade, em que a gente não deve entristecer, mas devemos honrar o Espírito Santo. Glória a Deus. Ainda dá tempo de ler alguns versículos aqui. Isaías capítulo 4. Nós vamos ler ver alguns versículos para a gente descrever alguns símbolos que descrevem as manifestações do Espírito Santo. Como ele pode aparecer para você. Eu quero abrir. Vamos ler primeiro Atos 2, versículo 3. Atos 2, versículo 3. O Espírito Santo, ele pode se mover. Por isso que, às vezes, a pessoa não entende, né? Quando diz crente, ele tem uma linguagem diferente. O crente fala de fogo, fala de vento, fala de é um bocado de palavra bem diferente, né? Quem não tem entendimento não vai ouvir, mas não vai entender nada. Então, o Espírito Santo, os símbolos que descrevem o Espírito Santo são fogo, vento, água, nuvem, azeite, vinho, energia, né? Poder, eletricidade, pomba, como foi lido aqui, sensibilidade, né? E a glória de Deus. Então, vamos ler alguns versículos. Atos 2, versículo 3. Você pode notar aí. Eu vou pedir para Miele. Você pode ir notando esses versículos, a gente vai lendo com uma frequência mais rápida. Atos 2, versículo 2 também. Atos 2, 3. Atos 2, 2. João 3, 5. Atos 1, 9. Glória a Deus. Você vai notando aí, viu? Atos 10, 38. Romanos 14, 17. Lucas 24, 49. E Êxodo 40, versículo 34 e 35. Êxodo 40, 34 e 35. Vamos ler bem rápido esses versículos, para a gente finalizar essa primeira etapa. São os símbolos que descrevem o Espírito Santo. Amém? É bom a gente entender essas coisas, é bom. Porque de repente eu estou ministrando aqui e digo: receba fogo. Aí, que diabo, pastor, só vi falando fogo e eu não vejo esse fogo, né? A glória de Deus está aqui. E eu vi uma nuvem de Deus nesse lugar. Entendeu?
Vamos lá. Nós vamos lendo. Miele já está, acho que ele separou ali. A gente vai lendo bem rápido só para entender esse símbolo. Vamos lá. Atos 2:2. Todo mundo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Para você porque eu já sei do que se trata aqui, né? De tanto ler a Bíblia, talvez você não saiba. Mas está falando quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, que eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí está falando como aconteceu, que veio como de repente, como veio do céu um som como de um vento. Amém? E eles receberam o Espírito Santo. Uma vez eu estava numa igreja, adorando o Senhor, e de repente eu senti como uma brisa e um vento assim, entrando aqui no meu ouvido. Mas era uma coisa bem gostosa, bem agradável. Quem já teve essa percepção de um vento? Amém? São movidos do Espírito Santo, são símbolos do Espírito Santo. Versículo seguinte. Glória a Deus. Nós estamos no estudo, viu? Por isso que eu vou dando versículo, a gente vai analisando, todo mundo lendo, viu? Já respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falando para quem? Para Nicodemos. Água e Espírito são representados também pelo Espírito Santo. Água, pureza, a palavra. Amém? Versículo seguinte. A nuvem de glória. Vamos ver aqui Êxodo 40, versículo 34 e 35. É importante esse texto aqui, ó. Está dando uns 40 minutos já. Já, leia todo mundo. Então a nuvem a cobriu a tenda. Volta o versículo anterior para todo mundo entender direitinho. O que estava acontecendo? Vamos lá, já. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Eles estavam adorando ao Senhor. Vá, seguinte. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem da glória. Essa nuvem ela é representada pelo símbolo do Espírito Santo, ou seja, da presença do Espírito Santo. Versículo seguinte. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, era tão forte, tão intensa aquela presença, que Moisés não aguentava entrar naquele lugar, por causa daquela presença. Também tem outros versículos também que a glória do Senhor desceu, que é o Espírito Santo, quando fala a glória do Senhor, o Espírito Santo, que os sacerdotes não podiam ficar em pé, porque era tão intensa que eles caíam sobre o poder de Deus. Amém? Versículo seguinte, nós estamos finalizando. Pode ler, viu? Já, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa nuvem é representada como também um símbolo do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, outro versículo. Acho que é Lucas, né? 24. Atos 10, 38. Vamos lá, Atos 10, 38. Você pode ler. Já. Deus ungiu a Jesus. Outro símbolo, diga ungir, unção. Amém? Quando a unção vem, às vezes ela é perceptível. Morreg cita que às vezes, por exemplo, quando ele foi curado do coração deformado, ele disse que sentiu como um mel quente caindo sobre ele. Ali ele estava recebendo a cura. Amém? A unção, ungir. Às vezes nós ungimos com óleo. O óleo é simbólico. O azeite, né? Ele é algo simbólico. A Bíblia nos orienta a ungir com óleo para orar pelo enfermo, para que a oração da fé cure o enfermo. É algo simbólico, é só algo simbólico. Quem cura é a oração da fé. Mas essa unção, esse ungir,
É a unção vindo sobre você do Espírito Santo. Amém? Como ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. E o último versículo a gente já leu, Êxodo 40. Já leu, não foi? Êxodo 40, versículo 34 e 35. Amém. Vou parar por aqui. Fique de pé. Guarde suas anotações.